Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos olhar para as decisões mais recentes do BCE e da Fed, vamos olhar também para Wall Street, o Brasil e, claro, a Rússia. Como sempre, vamos ter os números e gráficos do Marco Silva. O nosso convidado de hoje é Mário Martins, administrador da Active Trades Brasil. Mário, bem-vindo de volta. Olá, bom dia, muito obrigado pelo convite. Mário, começando aqui precisamente pela política monetária, esta semana está a decorrer o Fórum BCE em Sintra, onde Christine Lagarde e Jerome Powell, entre outros governadores, vão discutir aqui a política monetária num momento de inflação alta, mas também com as subidas das taxas de juro, que já tiveram aqui um avanço relevante e estão aqui a complicar ainda mais a vida às famílias e empresas. Sei que não consegues fazer futurologia, mas parece que as conversas vão rondar aqui as pausas, o tema pausas vai parar no ar e aqui na mesa de conversações em Sintra, pausas na política monetária nestes aumentos, o que é que te parece que será aqui discutido? Durante segunda, terça e quarta, seguramente vamos ter várias intervenções, sobretudo da Christine Lagarde, em relação ao que eles veem como futurologia. Uh, Acredito que há aqui várias velocidades diferentes de diversas economias. O Reino Unido acabou de subir as taxas em meio ponto, portanto, continuam agressivamente a subir as taxas de juro. O Fed é provável que abrande durante as próximas duas reuniões para depois voltar a subir. O BCE tem tido uma postura mais conservadora. Portanto, há aqui diversas velocidades, diversos bancos centrais. O Japão, que começa a entrar em contraciclo com o resto das economias, o Japão que teve 30 anos quase com taxas reais negativas e que continua com taxas, sinceramente, muito baixas comparadas com o resto do mundo, mas que pode haver aqui alguma novidade vinda da Ásia, até porque o Japão vai começar a ter alguns problemas de pessoas. Portanto, a taxa de natalidade do Japão está muito baixa há muito tempo e começa a haver um problema de número de habitantes no Japão e do que é que isso pode influenciar as economias, as perspectivas e as decisões que o Banco Central do Japão irá tomar nos próximos tempos. Futurologia não consigo, infelizmente. Gostava muito de poder fazer, seria uma pessoa muito mais feliz se pudesse fazer, mas seguramente que estes próximos 3 dias, hoje, amanhã e quarta-feira, vão ser bastante interessantes em termos das declarações que podem vir do Fórum de Sintra. Mário, mas não é futurologia, mas acho que algo que podemos ter quase de certeza é que não haverá conversa sobre redução de taxa de juros, que era o que o mercado, pelo menos nos Estados Unidos, esperava, pelo menos um corte de um quarto de ponto no final do ano. Isso não deveremos ter, e aliás acho que ficou claro depois da última reunião do Fed, não? Não, de cortes não haverá, seguramente. Eu acredito que possa haver nas duas próximas reuniões não irão subir as taxas, mas acho que depois desta pausa das próximas duas reuniões é bastante provável que haja uma subida e não uma descida. E em relação ao BCE, há analistas que prevêem mais dois aumentos, outros prevêem só mais um aumento. Estamos aqui, isto é uma guerra que está a acontecer aqui entre as pombas e os falcões no seio do BCE, que para já aparentemente estarão a ganhar os falcões, parece que é isso. Eu acho que sim, eu acho que é muito cedo para se começar a falar de pausas de longo prazo nas subidas das taxas na Europa. A situação está bastante mais controlada do que estava no ano passado. Não acho que haverá necessidade de uma subida tão rápida como a do ano passado, mas acho que ainda é muito cedo para falarmos de um contraciclo. Uhum. Mário, e quando é que achas que haverá alguma consequência mais visível, por exemplo, não só no mercado de trabalho, mas também no mercado imobiliário, que nós temos visto, por exemplo, nos Estados Unidos, mas também na Europa, não é aquilo que os livros, os livros normais de economia iriam indicar. Portanto, nós neste momento já deveríamos ter aqui um impacto mais significativo que não estamos a ter. Nós andamos a fugir aos livros há 20 anos. Há 20 anos toda a gente anda à procura da inflação e ninguém a encontrava. E agora, de repente, toda a gente a encontrou e estamos a utilizar as mesmas armas que utilizámos há 20 anos atrás para combater a subida da inflação. E não está de novo a acontecer aquilo que se esperava. Portanto, a economia mudou muito
e eu acho que alguns livros de economia deveriam ser atualizados e, sobretudo, o que é que isso representa em termos de políticas futuras dos bancos centrais. Porque não vamos Achas que voltar a... isso, achas que isso é especialmente devido ao facto de hoje em dia estarmos muito mais concentrados no setor dos serviços? A economia atual é muito menos intensiva no uso de dinheiro do que era uma economia industrial. Utilizar numa economia puramente de serviços, basicamente a economia ocidental, a maior parte das economias ocidentais são economias de serviços, com muito pouca indústria. Estar a utilizar as mesmas armas que utilizávamos nos anos 80, acho que não é o caminho. Não ajuda também o choque económico na Europa que passou à Alemanha. A Alemanha era talvez o último bastião no Ocidente de uma economia com uma forte componente industrial, e a Alemanha tem um problema agora grande para resolver com a subida do preço da energia. A Alemanha, o modelo económico alemão dos últimos anos tinha sido importação de energia a baixo custo para produção de produtos e revenda a um preço elevado. Com a subida do custo da energia, este modelo económico não corre tão bem. E isto aqui tem consequências e vai ter consequências graves para a economia europeia, mas via subida, ataque pela subida das taxas de juros, os resultados esperados normalmente não são os que estão a acontecer agora. Portanto, com as enormes subidas de taxas de juros que houve recentemente, deveria haver uma redução muito mais significativa da atividade económica, que não aconteceu. Nenhum país entrou em recessão, não houve uma queda do nível de emprego, tudo aquilo que seria de esperar de uma subida das taxas de juros não aconteceu. Aqui como é que olhas para a situação na zona euro? A zona euro entrou em recessão técnica no primeiro trimestre, a segunda contração em cadeia, ligeira, certo, mas vem o verão, regra geral, a economia reage bem ao verão, muito turismo, muito consumo. Como é que olhas para o resto do ano na zona euro? A zona euro vai ter que resolver o problema da Alemanha. Não há neste momento o motor da economia europeia, que tinha sido a Alemanha, tem neste momento alguns problemas para vencer esse modelo económico. O modelo económico que eles tinham e que tinham seguido ao longo dos últimos anos. Portanto, grande parte da recessão económica, que é muito ligeira, é uma recessão técnica, mas não é nada de significativo, nem é nada do que se estaria à espera, tendo em conta as subidas de taxas de juros que houve. Mas enquanto não houver ou uma redução muito mais significativa das taxas de juros e que a economia alemã volta a ser competitiva no modelo económico que se viu nos últimos anos, ou então a Alemanha encontrar um caminho alternativo ou aparecer outros países que venham tomar o lugar da Alemanha como motor da economia europeia. Portanto, neste momento é mais esperar para ver o que é que vai acontecer e como é que se vai desenvolver a economia europeia. Mas assim, a economia europeia é uma economia muito, muito grande. Estamos a falar de números que são fora do contexto normal do que é a medição do PIB ou do crescimento do PIB, por serem números de economias estáveis, economias já desenvolvidas e economias muito grandes, em que uma recessão técnica de 0,1 ou de 0,2 não é significativa para a Como é que atividade achas, global económica. como é que achas que a economia europeia se vai reagir a este novo desafio, que é, por exemplo, o aparecimento da economia chinesa como uma powerhouse tecnológica? Aí há problemas maiores. Tanto a Europa como os Estados Unidos estão a tentar evitar a transferência de tecnologia de ponta para a China. Este movimento acaba por ser desnecessário se a China não precisar de fazer importação. Se a China conseguir desenvolver internamente o tipo de tecnologias que a Europa e os Estados Unidos estão a tentar que eles não tenham acesso, vai diminuir a capacidade dos dois blocos económicos tradicionais de imporem a sua vontade sobre a China. A China tem alguns problemas internos neste momento. O Estado está cada vez a pôr maiores restrições à saída de capitais.
está a tentar proibir está a tentar e está a conseguir proibir os cidadãos de fazerem aquisição de imobiliário fora da China. Portanto, há aqui uma grande internalização que está a ser tentada pelo governo chinês de internalizar o capital e de não deixar que haja um investimento excessivo chinês na área internacional. Portanto, a China vai depender muito de como esta internalização, de como esta tentativa do governo chinês de internalizar a economia, ao mesmo tempo que tenta desenvolver uma independência tecnológica grande do resto do mundo, vai ser uma posição difícil de conseguir. É mais fácil a China conseguir os outros governos a atuarem de uma forma favorável a ela se houver um forte investimento internacional, mas a China está a tentar, em direções opostas, alcançar esse objetivo, diminuir o investimento, diminuir a saída de capital e o foreign direct investment em outras áreas e ao mesmo tempo conseguir ter uma importância diplomática grande nessa região. É muito cedo para ver se vai resultar ou não, mas normalmente não deveria resultar. Obrigado, Mário. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à segunda parte do Mercados em Ação. Vamos agora aos mapas e gráficos da semana com o Marco Silva, onde vamos ter em destaque o setor da energia, a China, o ouro, o Brent, o gás natural, a Bolsa Alemã, o DAX e também a Bolsa Brasileira, a Bovespa. Marco? Obrigado, André. A semana passada foi misto em termos de sentimento e temos também da performance do mercado norte-americano. Como podemos ver aqui no mapa geral, o vermelho predomina, mas temos aqui bolsas de verde, nomeadamente também nas tecnológicas comportamentos distintos, a Amazon e Meta a subirem e o resto das grandes empresas a descer. Destaque aqui para o setor da energia com vermelho mais carregado. Em relação ao resto do mundo, temos aqui o Brasil com um comportamento positivo, com exceção da Vale, mas de destacar aqui a Bolsa Chinesa com um vermelho bastante carregado, Alibaba, GD.com, com performances vincadamente negativas. Destacar só aqui a Accenture, que teve uma desvalorização muito acentuada devido ao outlook da empresa. Em relação aos setores e aos mercados, podemos ver que os mercados desenvolvidos tiveram uma prestação negativa, mas mesmo assim não tão má como a emergente, mas a China destaca-se claramente e com uma desvalorização superior a 7% dos restantes mercados, sendo que a Europa esteve pior que os Estados Unidos. Em relação aos gráficos, começamos com o ouro, temos vindo aqui a analisar, e como podemos ver, o ouro, depois de uma semana em que ameaçou quebrar esta linha amarela, quebrou a semana passada, e tem agora uma tendência vincadamente descendente, poderá vir a testar novamente a linha amarela, mas podemos ter aqui o ouro a cair até aos $1.900 por onça, ou até aos $1.865 por onça. Em relação ao Brent, o Brent continua neste triângulo, está aqui a fazer uma consolidação neste triângulo. Quando quebrar para um lado ou para o outro, então poderemos ter aqui uma indicação por onde é que vão os preços do Brent, mas para já tem aqui a barreira dos 72 e os 77 como limites inferior e superior. O gás natural, que já aqui falámos também, poderá ter aqui um spike de preços assim que começamos a entrar no final do verão, e tem aqui um potencial padrão positivo, que é um Head and Shoulders invertido, que poderá levar o preço do gás natural, nomeadamente nos Estados Unidos, até aos $4. Portanto, é aqui uma valorização bastante significativa. Nos índices, o DAX continua a subir dentro deste canal ascendente, na parte superior desta linha amarela, que é superior do canal. Quando quebrar, então poderá reentrar e vir aqui testar esta linha este os pontinhos que estão aqui e que está nos 14.970 pontos. Para já mantém a tendência positiva, mas está a enfraquecer. Por fim, vemos aqui o Bovespa, que também está num canal que é chamado Wedge, e neste momento, como podemos ver, está a tentar quebrar em alta este canal, que poderá dar novos máximos históricos ao Bovespa, mas ainda não houve essa quebra, mas um comportamento bastante positivo do Bovespa nos últimos meses. Obrigado, Marco.
Mário, olhando precisamente aqui para o Brasil, o ex-presidente brasileiro, aliás, começou a ser julgado recentemente pelo Tribunal Superior Eleitoral. Jair Bolsonaro é aqui acusado de abuso de poder político por ter convocado diplomatas estrangeiros para uma reunião onde atacou o sistema eleitoral brasileiro sem nenhum fundamento ou um fundamento credível. A minha pergunta aqui é, pensas que Bolsonaro poderá ficar impedido de se candidatar novamente até 2030? Pensas que este julgamento e a sentença que poderá sair deste julgamento poderá ter aqui algum impacto na Bolsa Brasileira nos próximos tempos? O impacto, se tiver, será um impacto positivo. Jair Bolsonaro, se for impedido de candidatar-se, é positivo para a direita brasileira. Jair Bolsonaro conseguiu o que ninguém pensava que seria possível, que foi entregar de novo a presidência ao Lula. Portanto, impedir-se o senhor de se candidatar outra vez seria bem recebido, de um modo geral, pelo setor económico brasileiro, em que sim abriria espaço para alguém na direita que fosse credível e que tivesse menos anticorpos na sociedade, poder se candidatar e ter uma hipótese forte de ganhar. Portanto, de um modo geral, não há nada no lado direito da política brasileira que fosse particularmente preocupante no impedimento de Jair Bolsonaro de se candidatar de novo à presidência. E acho que é um dos motivos de um comportamento muito positivo do Ibovespa nas últimas semanas. Mário, como é que achas que a economia brasileira está a comportar neste momento? Como é que está a enfrentar as adversidades que tem? E já falaste aqui, inclusive, no programa. Lula tem muitos problemas para resolver. Qual é que achas que são as perspectivas para a economia brasileira nos próximos 6 meses, tendo em conta que a Bolsa para já está bastante otimista? O Banco Central brasileiro conseguiu manter uma grande independência, tanto durante o período de Bolsonaro como agora durante o período de Lula. As medidas que eles tomaram no ano passado, em que o Brasil sofreu uma inflação galopante, conseguiram de forma muito rápida, com uma subida tremenda das taxas de juros. A Selic está quase a 14% anual. Mas foram medidas muito fortes, muito radicais, com uma subida muito rápida das taxas de juros, em que conseguiram conter a inflação de uma forma mais ou menos eficaz. Há uma notória queda da pressão inflacionária no Brasil e, de um modo geral, a economia agora pode olhar para a frente. Neste momento não se prevê uma redução das taxas de juros aqui no Brasil, não no curto prazo, mas a médio prazo começa a ser viável olhar para uma diminuição da Selic. Portanto, há um contraciclo do Brasil em relação ao resto das economias, em que o Brasil sofreu uma inflação muitíssimo maior do que os países ocidentais estão a sofrer neste momento, mas as ações decisivas tomadas pelo Banco Central na hora certa conseguiram uma contenção muito forte da subida da inflação, e eu neste momento estou francamente positivo em relação ao crescimento da economia brasileira. Mário, há aqui algum nome à direita na política brasileira que destaques como podendo vir a ganhar aqui alguma tração nos próximos anos para se apresentar como um candidato credível nas próximas eleições presidenciais? Não, por enquanto ainda é muito cedo. Há algumas personagens na direita brasileira que se podem começar a mover, mas de momento ninguém quer assumir uma posição até sair o resultado a condenação ou não de Bolsonaro. Portanto, neste momento é muito cedo, mas sim, existem pessoas no espectro político da direita brasileira que, com uma saída de cena de Jair Bolsonaro, podem ter alguma credibilidade para conseguir fazer frente a Lula. Neste momento é sinceramente cedo para avançar nomes, até porque nas últimas eleições foram de tal forma dominadas por Jair Bolsonaro e por Lula, que tirou muito oxigênio a qualquer outro da esquerda ou da direita que se tivesse apresentado a votos. Portanto, temos que esperar um pouco para ver o que é que sobra da direita brasileira e quem é que tem coragem de se chegar à frente depois de Jair, no eventual impossibilidade de Jair Bolsonaro se candidatar de novo.
Falaste aqui na ação decisiva do Banco Central brasileiro para manter a inflação controlada. Consideras que esta que se deve também à independência do Banco Central em tempos mais recentes? Pensas que pode estar de alguma forma ameaçada esta independência nos próximos anos? Já Não. sabemos que Lula tem criticado a postura do Banco Central do Brasil. E sim, o Lula queria muito que as taxas de juros descessem, seria muito bom para ele se as taxas de juros descessem, portanto ele tem atacado o Banco Central, não de forma muito diferente do que, por exemplo, em Inglaterra, os membros do Parlamento dos Tories têm atacado o Banco Central de Inglaterra. E eu não vejo isso como uma ameaça à independência do Banco Central de Inglaterra, assim como neste momento eu não vejo os ataques de Lula serem uma ameaça à independência do Banco Central brasileiro. Portanto, eu acredito que o Bacen vai manter a mesma política económica que tem mantido até agora. O Lula irá tentar, de uma maneira ou de outra, o mais possível que ele conseguir convencer o Banco Central brasileiro que uma descida das taxas de juros é positiva para a economia, e eu acho que ele consegue ver, assim como a maior parte da economia consegue ver, que neste momento a tendência seria para uma descida após um período de manutenção das taxas. O mais provável é uma descida a médio prazo da Selic. Portanto, acho que Lula não precisa estar muito preocupado com isso e não irá atacar a independência do Banco Central de forma aberta. Obrigado, Mário. Vamos para outro breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à terceira e última parte do Mercados em Ação, como habitualmente. Vamos começar pelo número da semana, e o número da semana refere-se a 50 mil operacionais do Grupo Wagner que existem na Ucrânia. Este fim de semana, o seu líder, Yevgeny Prigozhin, tentou fazer uma espécie de golpe de Estado que terminou passado umas horas. Aparentemente o líder do Grupo Wagner irá agora refugiar-se na Bielorrússia, mas existem aqui muitas dúvidas sobre o que é que irá acontecer tanto ao líder do Grupo Wagner, tanto ao Grupo Wagner, tanto ao Sr. Vladimir Putin e ao seu regime, que aparentemente mantém-se intactos depois desta espécie de tentativa de golpe de Estado, terminou passado poucas horas. Nos próximos dias, com certeza, ficarão a saber-se mais detalhes e também sobre o que é que virá aí na Rússia e na Ucrânia. Para já ficaremos aqui atentos às notícias e nada mudará no regime russo, infelizmente. Marco, agora, personalidade da semana, o que é que tens para nós? Esta semana temos duas personalidades, Lagarde e Powell, por esta ordem de importância, uma vez que a Presidente do BCE terá mais a dizer ao mercado do que Jerome Powell, porque a semana passada ficou, acho, quase tudo dito e esclarecido, pelo menos durante as próximas semanas, mas Lagarde, agora na reunião de Sintra que o Mário referiu, terá certamente aqui espaço para esclarecer os investidores e os países também sobre qual é que será a postura do Banco Central nos próximos meses, que será importante, porque obviamente que já há muitos países a pedirem aqui uma calmia nos juros, mas obviamente que o BCE tem a obrigatoriedade de controlar a inflação e essa não dá mostras de abrandar para níveis sustentáveis. É preciso não esquecer que o nosso nível é 2%, não é aquilo que estamos habituados, não é 4%. Portanto, não é chegarmos ao 4% e ok, está aqui tudo feito e vamos esperar que isto agora acalme. Não é assim. 4%, se instalar os 4%, vai ser muito complicado. Obrigado, Marco. Mário, olhando agora para a situação na Rússia, o que é que tiveste sintonizado na M4 que vai até Moscou este fim de semana? Como é que te pareceu estas movimentações todas? Parecia que tinha alguma tração ali para ganhar. Muita gente no Ocidente estava aqui entusiasmada com esta possibilidade de eventual queda do regime de Putin, mas aparentemente está tudo na mesma. Menos para o Putin, se calhar vai ficar com menos de 50 mil operacionais na Ucrânia que até lhe fariam falta. Como é que olhas para todo este episódio à volta do líder do Grupo Wagner e a sua tentativa de derrubo do regime de Vladimir Putin? Eu não.
Eu acredito, por um lado, eu não compreendi muito bem qual é que era o objetivo final do Prigozhin, ou seja, um ataque direto à estrutura militar do Kremlin não faria muito sentido, ou seja, não há suporte popular por ele, o suporte popular de Putin é grande, portanto, eu não entendi muito bem qual é que era o objetivo final de Prigozhin, depois de chegar a Moscou, qual é que seria o objetivo dele. A única justificação que eu vejo depois do desenrolar da situação seria o porquê de um acordo com a Bielorrússia. Porque é que Putin não consegue resolver o problema com ele? O Prigozhin está com Putin há mais de 15 anos. Porque é que o Putin não consegue resolver e é o Lukashenko que consegue fazer a mediação e resolver o problema? Eu não sei quantos combatentes do grupo Wagner vão com Prigozhin para a Bielorrússia, mas eu, se fosse ucraniano, não me sentiria muito confortável com o deslocamento de forças de Prigozhin do grupo Wagner para uma distância tão curta de Kiev, fazendo bypass a toda à frente sul e este que se desenrola neste momento. Portanto, depende, se for só Prigozhin a ir para a Bielorrússia, eu não vou entender minimamente qual é que foi o objetivo. Se for Prigozhin e mais 20 ou 30 mil membros do Wagner a irem para a Bielorrússia, eu acho que põe muita pressão em Kiev e obrigará Kiev a deslocar algumas forças que eles neste momento têm dedicadas à contraofensiva no sul e reposicioná-las para o eixo entre Kiev e a Bielorrússia, o que poderá facilitar a defesa do território que a Rússia já conquistou. Eu acho que isto também foi uma jogada de poder, tendo em conta que é preciso não esquecer que Prigozhin não aceitou passar o comando para o Ministério da Defesa. Ele recusou esse contrato aqui há uns dias e neste momento estava aqui num limbo. Portanto, o que é que iria acontecer a ele e a todos os operacionais, tendo em conta que já não tinham ordens para estar para operações na Ucrânia. Mas, Mário, não achas que, apesar do apoio que tem, Putin sai chamuscado, até porque é preciso não esquecer que as forças rebeldes chegaram a quase 200 quilómetros de Moscovo num instantinho, não sofreram quase oposição nenhuma. E isto tu referiste dele ter que ir para a Bielorrússia e de haver um acordo, não será aqui Putin não perde um pouco de influência e perde a áurea de intocável? É assim, se Prigozhin for sozinho para a Bielorrússia, se as forças de Wagner forem incorporadas no exército regular russo, o Putin sai muito enfraquecido disto. Eu não consigo compreender porque é que é o Lukashenko que tem que fazer a mediação e chegar a acordo. Há aqui duas coisas. Putin tem uma jogada de mestre em que consegue deslocar 30 mil combatentes para a Ucrânia de forma a não levantar as suspeitas da Ucrânia e fazer um ataque relâmpago a Kiev com essas forças, ou então ele sai muito afetado desta história. Não só Wagner chega a 200 km, o grupo Wagner chega a 200 km de Moscou, eles tomaram o comando militar sul sem praticamente qualquer tipo de oposição e é complicado, não é fácil dizer a alguém que eu consegui chegar da Ucrânia até Moscou quase sem ser incomodado. Portanto, ou há aqui uma perspectiva de ataque relâmpago a Kiev pela Bielorrússia utilizando Prigozhin e as forças do Wagner, ou então Putin sai muito enfraquecido disto. Tanto que Putin aparentemente terá fugido de Moscou durante o dia de sábado. Foi uma coisa que se disse, o avião dele saiu e desapareceu. Portanto, eles negaram e Ainda não disseram que estava a apareceu. trabalhar. E ele esteve, inclusive, fora dos holofotes durante algum tempo. Sim. É tudo muito estranho. Pode ser tudo uma grande encenação e ser uma forma de abrir uma nova frente de combate ou uma grande demonstração de fraqueza por Putin e pelo regime político atual da Rússia. E aqui pomos um problema muito mais grave, que é se houver uma Mas, queda de Putin, se manterá a Federação Russa. mas agora faço aqui de advogado do diabo, que é, imaginemos que este golpe de Estado realmente teria efeito.
eu não sei se seria mais perigoso quem se seguia, porque apesar de Prigozhin ser aparentemente ou querer derrubar Putin ou as chefias militares, digamos que em termos diplomáticos e em termos de mesmo de segurança poderia ser muito menos interessante para a Europa do que Putin, que já sabemos que é o mal que conhecemos, não é? Quem tem mais probabilidades de substituir Putin seriam ainda mais internacionalistas do que Putin. Neste momento seria muito fácil haver iniciativas de guerra de propaganda na Rússia para tentar derrubar ou criar instabilidade social dentro da Rússia para uma mudança de regime, e nem os Estados Unidos nem a Europa estão-se a movimentar nesse sentido. Portanto, há aqui uma grande contenção por parte dos Estados Unidos e da Europa em relação a uma mudança de regime na Rússia, em que dificilmente será uma mudança de regime que irá alinhar a Rússia mais com os interesses europeus e norte-americanos. Portanto, do mal ou menos neste caso, em que, apesar de Putin ser volátil e tentar conseguir algum tipo de destabilização regional numa esfera que ele considera ser a esfera de influência russa, Putin não está muito interessado em fazer uma destabilização mais além daquilo que ele considera como do interesse geopolítico russo. E quem vier a seguir pode não concordar com esta visão e querer ter uma maior influência geopolítica fora da esfera de influência russa. E isso iria causar muito mais problemas à Europa e aos Estados Unidos. Eventualmente temos aqui alguém que seja esteja mais disposto a carregar em botões de envio de mísseis nucleares. Sobretudo uma grande e súbita proliferação nuclear, no caso da Federação Russa não sobreviver a uma queda de Putin. Numa escala bem maior e bem mais grave do que foi a queda da União Soviética, em que foi relativamente fácil repatriar para a Rússia o arsenal nuclear que estava fora da Rússia. Portanto, havia para onde enviá-lo. Mas no caso do fim da Federação Russa, não será exatamente óbvio e não será fácil convencer os, os, os novos países emergentes a abandonarem o seu arsenal nuclear, até porque eles veem o exemplo da Ucrânia, que não correu particularmente bem. Portanto, eles vão dizer que não, muito obrigado, não iremos repatriá-lo. Então, vamos ter vários países com pouco dinheiro e com muitas armas nucleares à sua disposição, quer seja para vender, quer seja para carregar em botões vermelhos, embora o mais provável seja optarem pela venda dessas armas a regimes que são hostis ao Ocidente. E aí temos aqui o maior país do mundo que faz fronteira com a União Europeia, com a China, com o Japão, com diversas potências mundiais. Com os Estados Unidos, exatamente. Mário, estamos mesmo quase a terminar, mas queria só pedir aqui um comentário. A companhia italiana Pirelli, o governo italiano ordenou que tomou aqui medidas para que os seus acionistas chineses não tenham tanto poder, não consigam exercer tanto poder na empresa. Consideras que esta pode ser, que esta foi um primeiro exemplo? Podem seguir mais exemplos na Europa, tentativa de controlo de acionistas chineses dentro de empresas europeias? Como é que olhas para esta situação? Acho que já foi mais fácil do que é hoje em dia haver uma subida rápida de investimento de capital chinês para aumentar a pressão de um grupo acionista dentro de uma empresa europeia. É também importante lembrar que a maior parte das empresas europeias, as maiores sobretudo, têm os estatutos blindados, em que mesmo que alguém tente adquirir um controle acionista da empresa, vai ser muito difícil conseguir um controle dos votos da empresa. Vai haver sempre fragilidades. No caso da Pirelli, eu acho que é mais uma tentativa da Meloni de fazer fogo de vista. Não me parece que a Pirelli seja significativa para a economia italiana ou para o desenvolvimento da economia italiana, a ponto de ser necessária uma intervenção estatal para a preservação do capital da empresa fora das mãos chinesas. Acho que é mais populismo do que propriamente uma medida efetiva. Mas não deixa de ser importante e não deixa de ser de mostrar
a determinação do Estado italiano em manter o controle das suas empresas. Não considero irrazoável. Considero que é pouco significativo no caso da Pirelli, mas pode ser bastante significativo no caso de outras empresas, e é definitivamente uma mensagem que foi enviada. Muito bem. Mário, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Até uma próxima oportunidade. O prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Marco, vemo-nos para a semana. Até para a semana. Veja este e outros programas no site e nas redes sociais do JE. Ouça também a versão em podcast nas principais plataformas de streaming. Chegamos ao fim de mais um Mercados em Ação. Boa semana e bons negócios.